natural. E que o que está fora disso, e que quando cita nos 3 textos ali registrados na carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios e a carta de Paulo a Timóteo, está dizendo que é algo não natural. O aspecto da natureza, o sexo natural, a sexualidade natural, é que propicia o desenvolvimento de uma criança de forma saudável. Ora, nós sabemos que a menina precisa do relacionamento com a figura masculina do pai, para que ela possa ter um relacionamento afetivo como esposa, como mulher no futuro, de igual modo o menino também. Ora, de que forma nós podemos construir uma família no modelo proposto por Deus que nos criou, uma família natural? É uma família proposta por Deus, homem e mulher. O que se propõe com o homossexualismo, com o que é pregado como algo bom, e nós estávamos falando, Leopoldo, Tiago, na recepção ainda há pouco também ouvia, a questão de se propor uma parada da diversidade familiar. Isso é um contrassenso. Porque o contexto familiar, o contexto que propicia o desenvolvimento de um indivíduo emocionalmente equilibrado dentro das suas potencialidades, até em relação à questão sexual, é o contexto familiar, proposto esse tema pela palavra. Extremamente polêmico. Até essa semana, na semana passada, na revista Veja, tem um psicanalista que diz que a família tradicional faliu. A sociedade com a família tradicional faliu. Eu seria extremamente oportunista, já vou ser, quando eu digo o seguinte: quem jogou a garotinha Isabela não foi um homossexual. Quem jogou a garotinha Isabela é a família tradicional. É a família tradicional que jogou na janela. Renato, primeiro, quem jogou a menina pela janela nós não sabemos. Segundo, a família que está envolvida é uma família que por si só é uma família desestruturada. Sim, mas uma família fruto da relação heterossexual. homem e mulher, né? Heterossexual. Sim, fruto da relação heterossexual, produz os seres humanos de toda sorte. Sim, mas o que o senhor pode estar equivocado, não só como pastor, mas quanto sociólogo, o senhor diz, é justamente isso de considerar que é natural que a família é papai, mamãe, homem, mulher, que a criança tem de necessariamente passar. Porque aí o senhor está reivindicando que é a religião que tem a verdade e aquelas pessoas que expressam a religião é que tem a verdade no sentido de determinar o que as pessoas devem viver. Não, Leopoldo, é porque quando eu falo dessa forma, numa visão, no seguinte sentido, de que a proposta homossexual levada ao seu extremo, ela nos conduz, enquanto humanidade, a um beco sem saída. Eu discordo do senhor. Para nós, para você estruturar uma família homossexual e dar continuidade, fluidez à humanidade, é um contrassenso biológico. Sim, mas isso decorre das crenças religiosas que o sexo só deve existir para a procriação? Não, isso decorre que você nasceu de uma relação heterossexual. Todos nós aqui. Sim, hoje a ciência, nos avanços da ciência, é muito possível o implante de X mais Y no Nós homem, estamos falando da grávido, natureza, nós não estamos falando das exceções construídas. Tanto que se constrói a possibilidade de um homem desenvolver uma gestação, como se constrói também aberrações de toda sorte. Sim, mas aí o senhor está considerando que quem tem a verdade é a palavra contida no livro sagrado, que é a Bíblia. E que, nesse sentido, a ciência, com os avanços dela, não tem autoridade nenhuma no sentido de esclarecer as relações humanas. Leopoldo, a ciência tem bastante autoridade. Veja só que há pouco mais de 100 anos atrás, a humanidade, calçada na razão, no poder da ciência, achou-se por bem dizer: nós vamos resolver tudo com a ciência, com a educação, com a tecnologia. Recebemos a primeira pancada, que foi a Primeira Guerra Mundial. E veio a segunda, a produção da mais fineza inteligência humana, a bomba atômica. Recebemos uma segunda rasteira e passamos a repensar as relações, o poder da ciência. A ciência, ela não é detentora da verdade
e do saber. E tem mais, o conhecimento e o saber, por si só, ele não é bom, necessariamente bom. Ele pode ser mal também. Quando nós falamos e quando nós discutimos essa questão, nós temos que estar firmado em um referencial. O nosso referencial, o referencial é a palavra sagrada. E eu não posso, em hipótese alguma, que haja qualquer lei, e o projeto de lei que está no Senado é inconstitucional e por isso não vai à frente, por isso está parado, sobre qualquer aspecto, deixar de dizer o que esta lei diz. Você entende? Essa lei divina que o senhor está dizendo aí. Exatamente. Quando eu me proponho e vivo como pastor e prego a palavra, eu prego a palavra toda ao homem todo, seja ele homo ou heterossexual, seja que orientação sexual for. Mas aí o senhor parte do pressuposto que esteja vivendo no Estado teocrático. Quando eu trabalho a questão dos direitos humanos, eu passo de um Estado democrático e de direito, onde há separação da Igreja e do Estado. É isso que foi proclamado na República em 1889. Sim, mas é por isso que a Igreja não criminaliza ninguém. Mas também a Até Igreja... porque não tem esse poder, né? Então, mas absolutamente também a Igreja não pode ser criminalizada também. Então, é um viés duplo. Tipo assim, a Igreja tem a sua postura, por exemplo, com relação ao sexo antes do casamento. A Igreja tem a sua postura. Pois é, então, por isso que é interessante é a proposta da Igreja. Então, num certo sentido, nós não estamos querendo impor nada, nós apenas queremos ter o direito de optarmos por esta proposta, sem também sermos criminalizados por isso, que é o que propõe a lei da homofobia. Bom, a lei que tramita, o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, o projeto de lei que trata da homofobia, o senhor acredita que aquele que não defende o movimento é criminalizado, ele é considerado um criminoso, segundo o projeto de lei? Ora, o projeto, ele vai de encontro àquilo que o Leopoldo estava falando agora aqui a pouco. Eu fiquei até feliz dele se colocar dessa maneira, porque ele já é contra um dos artigos do projeto. Porque um dos artigos do projeto diz que em um ambiente público, ninguém poderá ser coibido de praticar um ato de homoafetividade. Ora, nós estamos falando aqui também num contexto de igreja. Se numa igreja, muitas vezes, é considerado, no ambiente da igreja, um ato, no mínimo, destoante com a celebração espiritual, vamos dizer assim, um homem e uma mulher se beijarem de forma assintosa, quanto mais dois homens. Não, até porque Mas o projeto fala isso. Então, quer dizer, se dois homens chegarem numa igreja e se beijarem publicamente, o sacerdote não poderá sequer chamar a atenção sob pena de ser incriminado. Então, o que nós defendemos aqui, a igreja não criminaliza ninguém. Tanto que eu estava falando aqui da orientação, nós passamos a orientação aos jovens para o casamento sem ato sexual, apenas após o casamento. Agora, nós não matamos nenhum jovem que pratica um ato sexual antes do casamento, não criminalizamos, não violentamos, mas nós pregamos. Agora, vai cumprir o que diz a palavra quem quiser, porque o homem tem um livre-arbítrio. Então, não se pode, como se aceita a proposta homossexual, não se pode também proibir a igreja de trazer uma proposta heterossexual no padrão tradicional e não se pode nos amordaçar da defesa disso. Claro que temos que fazer uma defesa responsável, sem incitar a violência, com respeito aos direitos humanos, sem criminalizar ninguém. Mas a postura da igreja não mudou, é a mesma, principalmente as igrejas que prezam pela pureza da doutrina, elas pregam desde o contexto do surgimento do cristianismo. Como nós pregamos contra qualquer situação posta na Bíblia, mas nós não obrigamos ninguém a cumprir aquilo, nós apresentamos como proposta. E eu creio que no Brasil tem sido muito bem aceita, porque nós temos visto aí o crescimento do nosso setor, principalmente, que é o ramo evangélico, tem sido muito bem aceito pela sociedade. Então ninguém é obrigado a aceitar o ensinamento bíblico, mas ninguém pode nos obrigar a não mais pregá-lo. Então nós podemos pregá-lo, podemos levá-lo como uma proposta. As pessoas que quiserem aceitar vão estar aderindo. Quem não quiser vai
vai seguir o seu caminho. Agora, como é que um projeto de homofobia diz que, no âmbito público de uma igreja, um sacerdote, seja de que igreja for, seja obrigado a aceitar uma demonstração homoafetiva de maneira escandalosa, por exemplo, sem ter sequer o direito de dizer, olha, isso diz respeito ao âmbito privado. Diz o seguinte, ser gay é normal. Se ser gay é normal, por que o nome do jogador Ronaldo já foi manchado no mundo todo por ter andado com pederastas? Olha só, o Moisés com um nome bíblico aqui, né? Mas é a ligação com prostituição. Eu acho que é isso que o Tiago falou no início, que eles também não são a favor de prostituição. Olha, eu tive uma manifestação, seguinte, esse jogador que está hoje na mídia, tocando só no jogador Ronaldo sobre dessas 3 travestis. Olha, poderia ser 3 travestis, poderia ser 3 mulheres. Agora, esse caso é um caso isolado. E que a individualidade do jogador, tá? Eu acho que tem que ser respeitada. Acho que não pode colocar hoje, Renato, colocar e generalizar. Eu gostaria de fazer uma colocação. Nós, enquanto igreja, podemos dizer também, se nós estamos falando aqui no contexto cristão, evangélico, nós somos também minorias. Nós também, por muitas e muitas décadas, fomos perseguidos. E que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. A primeira igreja batista de Niterói teve todos os seus móveis, há pouco mais de 40, 50 anos atrás, colocados em praça pública e queimados. Isso aqui no Brasil, no Grande Rio. Tá? Então, não é por isso que nós buscamos criar leis que nos colocasse dentro de uma redoma de algo incriticável. Até Deus admitiu críticas a ele mesmo. Então, a minha questão, Renato, com o projeto de lei que está tramitando, é que coloca uma classe de indivíduos acima da cidadania normal. A Constituição, no artigo 5º, coloca... Absolutamente, Pastor. No artigo, deixa eu só completar. Eu li. A Constituição, no artigo 5º, coloca que homens e mulheres são iguais. Tá? E nós respeitamos, eu respeito, Tiago, a diferença, a sua homossexualidade. O senhor vive num Estado democrático. Fazer críticas agora, à sua quando o senhor faz um exemplo, que a igreja queimaram lá os móveis, nós estamos falando aqui de vidas. 137 assassinatos. Então não dá para comparar os móveis da sua igreja, os móveis da sua igreja. Foram assassinados crianças, foram assassinadas mulheres, prostitutas. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos sobre a hora. Infelizmente, estamos sobre a hora. Eu acho que assim, quem tem que criminalizar não é a igreja, é muito mais movimentos neonazistas, pessoas que têm uma personalidade... São extremistas. A igreja, você pode ter certeza, a igreja prega um Deus de amor. Mas esse projeto não é para a igreja, Mioto, esse projeto é para toda a sociedade. Para a sociedade respeitar. A sociedade não precisa aceitar, tanto quanto a igreja não precisa que aceite. Mas respeite. E esse projeto, ele pede o respeito, ele não pede para que a igreja aceite. Vão ter que fazer um outro programa, porque é pouco tempo para discutir esse tema tão denso, né?